Boa noite, meu povo. Como estão todos vocês? Já quero começar nessa noite abençoando a vida de cada um através do poderoso nome e sangue de Jesus. Porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Esse é o nosso Jesus. Nessa noite eu quero deixar uma palavra de meditação breve ao seu coração, aos seus corações. Hoje vamos falar um pouco acerca de um paralítico, um coxo que estava ali, perto de um tanque. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, como cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, eu disse 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Graças a Deus. Queridos, esse texto, ele fala de inúmeras coisas. Começa falando do coxo que estava ali à beira do tanque, fazendo 38 anos. E a Bíblia diz que toda vez que ele tentava mergulhar, algum enfermo que ali estava, né? Cegos, mancos, tinham muitos, né? Queriam e mergulhavam até antes dele. Aquele que tinha condição de mergulhar, mergulhava antes, porque era uma tradição que o anjo iria passar ali, né? Aleluia, glória a Jesus. Mas Jesus, vendo-o deitado ali, teve compaixão dele, né? E foi ao encontro dele. A Bíblia diz que Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Então Jesus, nessa noite, ele te pergunta.
Ele não quer saber a tua situação, se você está deitado, se você está caído. Ele não quer saber se você não tem como chegar ao recurso. Ele não quer saber se você está esperando o recurso de alguém. Ele se apresenta como Deus puro, verdadeiro, que salva, que cura e que liberta através da figura de Jesus Cristo. Te convida nessa noite e te pergunta: qual é o teu problema? Queres ficar são? E o enfermo ele respondeu: Senhor, não tenho homem algum. Então ele estava esperando do homem, que quando a água é agitada me ponha no tanque. Ele estava esperando alguém, queridos. Quem sabe nessa noite você está na mesma situação, esperando alguém agitar, resolver, movimentar a situação para que você saia do problema. Mas eu quero te dizer nessa noite, se tão somente você confiar no Senhor, na sua palavra, entregar sua vida a Jesus, fazer uma aliança com Ele, deixar que Ele venha libertar, te curar, te salvar, perdoar os teus pecados, porque aquele homem, ele deveria ter pecado, porque depois Jesus disse: olha, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então Jesus nessa noite, ele não só cura, como ele também liberta. Ele é poderoso para curar, para libertar. Então nessa noite ele quer sarar a tua alma, ele quer perdoar os teus pecados, ele te convida a se arrepender, a vir até a ele, para que ele possa te curar. Eu não sei o que você está passando, o que você tem feito da sua vida, mas eu quero te dizer que Jesus está te chamando para um encontro. E aí ele te diz: levanta-te. Está caído? Levanta-te. Se afastou de Cristo? Volta. Renova sua aliança com Ele. Toma o teu leito e anda. E quando você fizer isso, vai acontecer o que aconteceu com aquele homem. Logo aquele homem ficou são. Talvez a tua cura, a tua libertação, depende somente disso, de você ouvir a voz do Senhor. E Ele te pergunta: queres ficar são? Nessa noite Ele te deixa essa pergunta. Se realmente você quer ficar são, só um pode te curar, só um pode te salvar, só um pode te libertar: Jesus Cristo de Nazaré. E aí a Bíblia diz que aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Mas sempre é assim, querido, toda vez que Deus se levanta para fazer algo em nossas vidas, o inimigo de nossas almas também levanta os opositores. E logo vieram os opositores duvidar, colocar dúvida no coração daquele homem, querer oprimir para saber quem tinha curado, quem mandou ele levantar. Não importa, quem mandou foi Jesus. E se Jesus ele diz que é para fazer, é para fazer. Se Jesus disse que está curado, está curado. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Já falei sobre isso aqui. Se nessa noite ele está liberando a palavra de libertação, que a salvação chegou na tua vida e na tua casa, é porque a salvação está chegando aí na tua vida e na tua casa. Se ele está liberando a palavra de cura, não importa quantos anos tenha você aí oprimido com essa enfermidade, Jesus diz: eu cheguei nessa noite para te curar, mas você precisa crer que Jesus faz todas as coisas, liberta, cura e salva. Em outro nome não há poder, em outro nome não há cura, é o nome dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Foi para isso que Cristo nos libertou, transportou-nos das trevas para a luz. Ele mesmo disse que ele se manifestou para desfazer as obras das trevas. E nessa noite ele quer desfazer toda a obra das trevas que tem atrapalhado a tua vida, que tem te deixado caído, que tem te deixado jogado, enfermo, oprimido. Quem sabe você não tem quem te ajude, quem sabe você já buscou recursos em várias portas, em vários lugares, mas até hoje não encontrou. Sabe por quê? Porque enquanto você está esperando o abrigo do homem, o abraço do homem, o Espírito Santo te diz nessa noite: eu quero te pegar no meu colo, eu quero te abraçar, eu quero te guiar, eu quero te proteger, eu quero te guardar. Mas é preciso, querido, que a gente venha ouvir. Ele diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus e crer no coração que Ele existe e que Ele é galardoador. Então, se você nessa noite crê no nome de Jesus, que Ele é o Filho unigênito de Deus, que veio para te salvar, para te libertar e mudar a tua vida, então somente dê um passo para Jesus, ore comigo nessa noite, entregue a sua vida ao Senhor, clame a Ele, tome posse dessa palavra, porque Ele veio para os feridos, Ele diz que Ele veio para os doentes, não para os sãos. Ou seja, para aqueles que realmente
acreditam, creem, para aqueles que declaram que é dependente dele. Ele não veio para aquele que acha que é autossuficiente, ele veio para aquele que reconhece a sua insignificância, a sua pequenez, reconhece a sua necessidade de se aproximar e fazer uma aliança com Cristo, reconhece que sem Cristo não pode chegar a Deus. Foi para esse que eles veio. E esse homem, ele teve um encontro com Jesus e ele ficou curado. E depois ainda contou testemunho que Jesus o curara. Ele anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Além disso, ele ainda evangelizou, porque ele foi lá e confessou: foi Jesus que me curou. E é isso que Jesus quer, que nós sejamos gratos, que venhamos até ele para que ele possa mudar a nossa vida, nos libertar, nos salvar, nos curar e depois ainda contarmos o nosso testemunho do que Deus fez e tem feito em nossas vidas. Amém? Nos tempos de Jesus havia um tanque, como eu falei, e esse tanque, as pessoas elas iam esperançosas de experimentar uma cura milagrosa. E entre eles, aí foi que esse homem estava lá, presente. Mas o Senhor teve misericórdia dele. O Senhor foi ao encontro dele. Porque se ele estava deitado, Jesus teve que ir até ele. Às vezes as condições estão tão poucas, as suas forças estão tão poucas, que Jesus precisa ir. Mas independente de você estar sentado ou deitado, clame ao Senhor aí como você estiver. Porque Ele vai te ouvir e vai te responder. Independente da sua situação. A situação daquele homem era precária. Não tinha quem o ajudasse, estava ali caído. Há 38 anos esperando essa cura e nada. Mas quando Jesus chegou, resolveu o problema dele em instantes. Coisa que demorou 38 anos, Jesus resolveu em pouco tempo na vida daquele homem. E é isso que ele está te dizendo nessa noite. Então somente confie em mim. Pode ter 38, 48, 108, não importa quantos anos você está aí buscando a presença dessa cura, buscando a cura para a sua vida. Mas Jesus, ele pode fazer agora se você crer. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Deus que cura, que liberta, que salva, nós te glorificamos e já te agradecemos pela tua bondade, pelo teu perdão, pelas tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Pai querido, te apresento a minha vida, a vida deste povo nessa noite. Meu Deus, que haja um verdadeiro encontro contigo, para que o Senhor possa curar, que haja uma verdadeira aliança do teu povo para contigo, que a nossa aliança seja firme, forte, incorruptível contigo, Senhor. Que nessa noite o Senhor passe na vida e na casa de cada um. Aquele que necessita de salvação, que eu profetizo que haja salvação na casa daquele que te pede nessa noite. Eu profetizo que haja cura para aqueles que precisam de cura. Profetizo, Senhor, que haja providências àquele que precisa de uma providência financeira, espiritual, sentimental, não importa. Que o Senhor venha ser o verdadeiro baluarte deste povo, porque em outro nome não há cura e não há libertação, a não ser no nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na vida e no lar de cada um que me ouve nessa noite, na minha vida, na minha casa, na vida da minha família, de todos aqueles que nos cercam, em o nome de Jesus de Nazaré. Já te pedimos e te agradecemos. Amém? Queridos, fica com essa palavra, guarda ela no teu coração, leia o texto de João capítulo 5 e que Deus em Cristo vos abençoe e possa falar muito mais ao teu coração nessa noite. Amém? Confia nele e no mais, Jesus, que tudo pode, fará. Se amanhã ele nos permitir, estaremos aqui de volta com mais uma palavra para o nosso coração. Que Deus em Cristo vos abençoe ricamente. Aleluia.